O vídeo de hoje é sobre simbiose familiar, parte 2. Fomos procurados por uma mulher de 27 anos. Ela dizia assim: eu já não aguento mais. Todo mês eu tenho que me internar no hospital. No primeiro dia de menstruação sinto cólicas terríveis, com vômitos e depressão. É uma crise que dura 3 dias e que volta a se repetir todo mês, desde os 12 anos de idade. Minha mãe vai para o hospital e fica do meu lado. Quando fico boa, eu brigo muito com minha mãe, e quando estou doente, ela me trata com o maior carinho e até me abraça. Não gosto do egoísmo dela. Ela está sempre com a razão. Por que ela é mais forte do que eu? Gosto de fazer o meu pai de escravo. Peço para ele resolver as coisas para mim, e ele obedece sempre, mas fica me vigiando, quer saber o que faço, com quem e para onde vou. Tenho medo de trair os meus pais. Não consigo me relacionar com os amigos e nem arranjar namorados. Algumas amigas desconfiam que eu seja sapatão. O que eu faço para viver bem? Comentário. Após algum tempo, fomos descobrindo os códigos secretos deste caso. Pai e mãe, unidos e inconscientemente, agiam para não permitir a passagem da sua linda menina, e ela tinha corpo e jeito de menina, para a vida adulta. Aos 12 anos, sua mãe falara que a menstruação provoca as dores mais terríveis que uma mulher experimenta. O pai sempre deixou claro que a gravidez é o resultado do namoro. Nem pensar de ter uma filha grávida dentro de casa. Sua mãe tinha crises nervosas e seu pai tinha problemas de coração. A jovem, embora percebesse vagamente que as crises dos pais coincidiam com suas decisões de viajar ou participar de festas, tinha medo de que acontecesse o pior, a morte deles. Conclusão. Estávamos diante de mais um caso de pais simbióticos, isto é, grudentos. A jovem era constantemente vigiada para não crescer e se tornar mulher adulta. Assinava ponto todo mês no hospital para provar que não estava grávida e iria permanecer menina. Não podia ter amigos, passear ou viajar para não correr risco de sair de casa, encontrar alguém e descobrir novo vínculo afetivo. Embora se rebelasse de vez em quando, tinha medo de causar a morte dos pais, separação, e de se sentir sozinha, solidão. Estava num dilema. Se crescer, eu perco os pais. Se não crescer, eu continuo menina e nunca vou me tornar mulher. Após um ano de trabalho analítico, ela já havia conseguido ficar durante 3 períodos menstruais sem crises dolorosas e sem internações hospitalares. Seus relacionamentos dentro e fora de casa tinham melhorado quando ela interrompeu o tratamento. Por sugestão dos pais, por medo de encontrar-se face a face com a sua liberdade, por dificuldades financeiras, não sabemos. Talvez algum dia possamos saber.
A ocorrência de problemas na infância e a rebeldia dos adolescentes são com frequência sinais de alerta para os pais. Se esses sinais não são percebidos e compreendidos a tempo, isso é outro problema, como nesse caso, por exemplo. Fomos chamados por um pediatra para ver uma menina de 8 anos. Estava em observação na clínica e tinha chegado naquele dia. Estava levemente deprimida e queria ficar internada com sua mãe perto dela. Tinha medo de voltar para casa porque seu pai estava viajando e podia entrar ladrão em casa. Sua mãe também sentia medo e quando o marido viajava, ela costumava tomar tranquilizantes e os dava para sua filha. Na ausência do pai, mãe e filha costumavam ficar juntas e por isso a filha faltava às aulas. A mulher se sentia abandonada pelo marido e se agarrava à filha para não ficar só. Depois de conversar com o pediatra, concordamos que a menina deveria sair da clínica e retornar à casa. Conversamos com as duas, mãe e filha, tranquilizando-as, no sentido de retornarem e aguardarem a volta do pai e marido. Indicamos para a mãe que procurasse um terapeuta, coisa sobre a qual ela já havia pensado. Comentário. Mais um caso que sinaliza para o apego, a colagem, a simbiose. A mãe, na ausência do marido, representação do pai ausente, ficava com medo da solidão e transmitia esse medo para a filha. A filha agarrava-se à mãe com medo do ladrão, figura aterrorizante do pai fugitivo. Ambas foram para a clínica procurar proteção com o pediatra, figura do pai presente e protetor, e pedir a ele que cuidasse delas. O terapeuta fez o papel auxiliar de pai compreensivo e dialoga e acalma. Os comprimidos tranquilizantes não compreendiam e nem dialogavam, mas acalmavam quando nem o terapeuta nem o pediatra pudessem estar presentes. É interessante notar que nos 3 casos citados, o pai ou estava ausente ou sua presença era fraca e não ajudava o filho ou a filha a se desembaraçar do apego à mãe. Outro fato, a mãe sempre aparece em primeiro plano no agarramento e o pai ou se torna aliado desse agarramento ou permanece como espectador passivo. Vamos lembrar um pouco dos animais irracionais, como se costuma dizer. Quem mora em fazendas, sítios ou chácaras pode observar melhor o comportamento de animais como a galinha, o gato, o cachorro, etc. Esses animais aprendem desde cedo e por instinto que os filhotes precisam crescer logo para se tornarem autônomos, para poderem sobreviver. As mães costumam bicar ou morder com força os seus filhotes já bem crescidos para obrigarem-nos a procurar alimento sozinhos e se defenderem dos outros animais. Os mais fracos correm o risco de definhar e morrer. É a própria natureza que determina esses comportamentos. Com o homem não poderia ser diferente, embora na escala zoológica seja o animal que mais tempo depende do grupo familiar para se desenvolver. A função da família é, pois, uma função centrífuga, ou seja, que empurra de dentro para fora. Quem quiser formar uma família não pode permanecer eternamente na sua. Tem que sair, e é melhor que saia bem preparado. Quando vemos uma família trazer para morar no fundo do seu quintal, na mesma rua ou no mesmo bairro, todos os seus filhos e filhas, genros e noras, netos e bisnetos, ficamos na dúvida: será mais um caso de simbiose familiar? Ou será que a memória primitiva está tentando ensaiar a reconstituição de uma família extensa,
como a dos indígenas, geralmente temos ficado com a primeira hipótese, até que se possa provar o contrário. Algumas famílias, embora transmitam mensagens estimuladoras para seus filhos, nem sempre o fazem com força e clareza suficientes. Os filhos normalmente observam o comportamento dos pais e copiam ou assimilam algumas de suas características, exemplos, desejos e outras tantas mensagens inconscientes. Essa evidência está demonstrada nos ditados populares: tal pai, tal filho, tal mãe, tal filha, ou o homem é o produto do meio. Se os pais são inseguros, indecisos ou mudam de comportamento e de humor com facilidade, pais instáveis, é de prever-se que estejam transmitindo esse modelo para os filhos. Se mandam mensagens alternadas de que o filho ou filha deve crescer e depois que não deve crescer, deixam-nos confusos e desorientados. Vejamos um caso desse tipo. Fomos procurados pela mãe de um adolescente de 14 anos que estava com problemas. Depois de várias sugestões da mãe, resolveu nos ver e falou: tenho medo de sair de casa e ao mesmo tempo não gosto de ficar lá dentro. Há pouco tempo na escola fiquei nervoso e caguei nas calças. Os colegas riram muito e zombaram de mim. Cagão, cagão. Fiquei com tanta vergonha que não quis mais ir às aulas. Prefiro perder o ano. Estou na 7ª série, mas não sei qual a profissão que quero escolher. Às vezes namoro com uma garota e depois de uma semana fico de saco cheio e procuro outra. Já tive várias, mas nenhuma me agradou. Fico muito indeciso com tudo. Não sei nem se deveria ter vindo aqui hoje. Comentário. Após algumas entrevistas, passamos a conhecer melhor os pais desse jovem. Ambos perguntavam o que era certo ou errado, o que deviam ou não deviam fazer com o filho. O pai não parava no mesmo emprego. Mudavam sempre de casa. Faziam e desfaziam negócios, acordos e compromissos. Gritavam e brigavam entre si. Xingavam os filhos, daí a poucos minutos os estavam adulando. Pensaram muitas vezes em mudar de cidade, mas nunca se decidiam. O jovem telefonava para o consultório muitas vezes fazendo perguntas e pedindo sugestões para diferentes assuntos, sobretudo a respeito de viagens que gostaria de fazer. Numa mesma entrevista com ambos os pais, os vimos rirem, chorarem e se irritarem um com o outro. Conclusão. O jovem era cópia dos pais. O episódio que o envergonhou muito, incontinência fecal, representou uma regressão à condição infantil, um pretexto contra a situação difícil na qual estava vivendo, uma tremenda insegurança de crescer sem ter um rumo definido. Queria mudar para uma situação mais organizada e orientadora, uma base tranquila e estável. A família homossintônica é a família que consegue conviver relativamente bem. Administra seus conflitos e diferenças. Seus membros dialogam e expressam seus sentimentos, princípios e valores com facilidade e de forma espontânea. O clima familiar permite, limita, estimula, encoraja e compreende as diferenças individuais. Nessa família, os pais atuam democraticamente, permitindo a livre expressão de todos, permitindo a divisão dos direitos e deveres,
a emergência dos pensamentos e sentimentos, e com isso o desenvolvimento da personalidade adulta. Raramente somos procurados por pessoas pertencentes a esse tipo de família, e quando somos, observamos que as questões apresentadas são de natureza circunstancial e fáceis de resolver. Quase sempre não indicamos tratamento e apenas orientamos. A família hipersintônica é a família que já não encontramos mais na civilização ocidental. Nos nossos encontros com os índios da Amazônia, constatamos que era esse o tipo de família existente entre eles. A família extensa, a própria família hipersintônica. Esse tipo de família só existe ainda nas pequenas sociedades naturais que conseguiram manter a integridade de um modelo cultural milenar e equilibrado, não atingidas ainda pelos vícios da civilização branca. É a família protegida por várias camadas de identidade grupal interligada, sistema econômico, político e religioso voltados exclusivamente para a qualidade da convivência e para o seu principal objetivo, a figura humana. A destruição do meio ambiente e as chacinas frequentes que esses grupos humanos sofrem nos faz acreditar na extinção desse tipo de sociedade e de organização cultural e familiar. Não é necessário falarmos mais sobre ela, pois já o fizemos em comentários anteriores. Abordamos o aspecto familiar usando o critério formativo, isto é, que tipo de mensagens ela passa, consciente ou inconscientemente, para os filhos. No próximo vídeo, falaremos sobre comportamento reativo e família.